Olá, amigos e irmãos, nós estamos aqui mais uma vez com a série de devocionais Persevere Sempre, e a nossa oração é que você mais uma vez seja abençoado pela exposição da Palavra de Deus. Eu quero trazer como tema do nosso devocional deste dia, sofrendo e perseverando como Paulo. O texto é o texto de 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. Paulo, aqui nesse texto, ele recomenda aos servos de Deus, que sou eu, e é você, ministros de Deus, que sou eu, e que é você também, há muita perseverança no meio de muitos sofrimentos, muitas privações e tristezas. Todos nós, amados, que um dia fomos salvos por Cristo Jesus, segundo as Escrituras, nos tornamos servos e ministros de Deus, nos tornamos servos e ministros de Cristo Jesus. Quando Paulo escreve esse texto, Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios. Ele não está escrevendo somente para a liderança daquela igreja. Erroneamente, nós acreditamos que por sermos ministros de Deus, nós viveremos uma vida assim, muito tranquila, isenta de aflições. Muitas vezes achamos que por sermos ministros de Deus, Deus vai nos blindar de todos os sofrimentos, de privações e de tristezas que o mundo oferece. Mas pelo contrário, talvez você se lembre que Jesus disse para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que no mundo nós teríamos muitas aflições. O apóstolo Paulo, ele foi um grande homem de Deus, um grande ministro de Deus, e sua vida foi recheada de sofrimento. Não sei se você se recorda, mas no livro de Atos, Jesus, ele deixa um recado para Paulo, dizendo que muito Paulo haveria de sofrer por causa do nome de Cristo Jesus. Mas apesar de todo o sofrimento que o apóstolo Paulo ele sofreu, ele enfrentou, o apóstolo Paulo ele permaneceu firme com Cristo. Ele permaneceu firme no propósito de servir a Deus, de agradar a Deus, e com muita perseverança. E desta mesma forma, Paulo ele conclama, ele chama todos os servos e ministros de Deus a perseverar sempre. Lembre-se o que ele disse nesse texto. Muita perseverança. Mas em todas as coisas nos aprovando. É o que diz o texto numa outra linguagem. O apóstolo Paulo agora passa a mostrar quão conscienciosamente ele mesmo e seus companheiros obreiros agiram a fim de tornar o ministério da reconciliação eficaz para a salvação dos homens. Eles, Paulo e os demais que ali estavam com ele, não apenas ofenderam nada, mas trabalharam para se manifestar como verdadeiros ministros de Cristo Jesus, com muita paciência, com muita perseverança, suportando calmamente as aflições dolorosas e opressivas que eles enfrentaram, segundo afirma o comentarista Adam Clarke. Em aflições, o texto diz em aflições, isso pode significar o quê? A série de perseguições e sofrimentos em geral. O estado de sofrimento cruel no qual a Igreja de Deus e os apóstolos então existiam. Amados, quando nós abrimos o livro de Atos, nós podemos perceber claramente que ali estava uma igreja, irmãos, servos e ministros de Deus que sofriam grandes perseguições por causa do Evangelho. Passaram por muitas aflições. Paulo também nesse texto vai falar em muitas necessidades, Essas necessidades, no texto original, diz sobre estreitos e dificuldades. Isso significa dizer tudo o que deseja e aflições que surgiram no estado empobrecido daquela igreja. Esse é um termo mais forte do que aflições, em necessidades. E denota aqui um sofrimento causado pela falta, pela ausência de algo vital, algo realmente
é necessário para a sua subsistência. Ele, em todos os lugares, suportou a adversidade. Esse termo aqui, em necessidades, denota angústia e calamidades inevitáveis. Mas Paulo, nesse texto, vai falar também em dificuldades. E essas dificuldades eram absolutamente inevitáveis e intransponíveis. A palavra aqui implica em sendo reduzido a um lugar estreito. Isso que significa em dificuldades. Como se Paulo tivesse sido conduzido a um canto, como se Paulo tivesse cercado por todos os lados. Isso nos faz lembrar a respeito do povo de Israel, quando ele saiu do Egito, rumo à terra prometida e sendo perseguido por Faraó. O termo traz esse significado de dificuldades, onde você não pode fazer nada e somente Deus pode fazer algo pela sua vida. Enfim, quando nós observamos a história de um ministro de Deus chamado Paulo e a história de todos os ministros e servos de Deus, ao longo de toda a palavra de Deus, nós podemos observar que esses homens e mulheres, eles enfrentaram aflições, eles enfrentaram necessidades e eles enfrentaram dificuldades, mas cada um deles perseveraram sempre e nunca desanimaram. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo traz para nós nesse tempo onde nós, quem sabe, estamos enfrentando muitas dificuldades, estejamos enfrentando aí muitas aflições. E quem sabe, muitos de nós, ministros de Cristo, quer sejam pastores, líderes de igrejas, ou irmãos comuns, que segundo a palavra são servos e ministros de Cristo. Mas nesse tempo, a palavra de Deus nos encoraja a perseverarmos sempre. Sabe por quê, amado? Porque o maior testemunho que nós damos para o mundo não é simplesmente a pregação do Evangelho, mas viver o Evangelho. Pregar a palavra de Deus se torna muito fácil pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que nesse tempo, a maior necessidade do mundo é olhar para a vida dos servos de Deus e ministros de Deus e ver ali pessoas que perseveram, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das privações, apesar das provações e apesar das necessidades. Que assim seja com a sua vida, que possamos olhar para a vida de Paulo, que possamos olhar para a vida dos ministros de Deus e a exemplo de tudo aquilo que eles passaram e de tudo aquilo que nós estamos passando, que nós possamos perseverar sempre, porque desta forma nós estaremos agradando a Deus e trazendo para o mundo um grande testemunho. Que Deus assim nos ajude a viver e que Deus assim possa nos abençoar nessa grande tarefa que nós temos, que é perseverar sempre, mesmo em meio às lutas que vivemos nessa vida. Que Deus assim te abençoe, no nome de Jesus. Amém.